Gráfico de espaço-tempo no Mu. O gráfico de espaço-tempo no Mu você vai ver que é muito suave, é simplesmente formado por uma reta, porque o que te dá o gráfico é sempre uma função. Como eu tenho a função do horário dos espaços S igual a S0 mais VT, são a partir daqueles pontos encontrados ali na função que eu vou montar esse gráfico. Então vem comigo que vai ficar muito simples. Eu coloquei aqui como exemplo dois corpos, eu tenho o SA e o SB, e eles têm funções diferentes. Então, para você encontrar o gráfico do espaço-tempo no Mu, você tem que saber que ele é uma reta. Se ele é uma reta, eu vou encontrar dois pontos e acabou. Eu encontro esses dois pontos e ligo esses dois pontos. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o A e a gente sempre vai usar o ponto tempo zero. Primeiro, um dos pontos sempre vai ser o t igual a zero. O segundo ponto, tanto faz. Você pode usar 1 segundo, 2, 3, 4, 5, 6 segundos, porque depois você vai fazer uma reta mesmo, você vai pegar a sua caixinha de grafite, porque eu sei que você não tem régua, e aí você faz um risco lá, ou faz o lápis, né? Então vamos pegar dois pontos diferentes. Então aqui, primeiro eu vou colocar o tempo t igual a zero. Então vamos resolver essa equação. S0 é igual a 20 vezes zero. Eu descobri que o espaço do A para o tempo S0 igual a zero é zero. Então, eu tenho agora, no tempo t igual a zero, o espaço de A igual a zero. E aí eu vou pegar agora o tempo do A como sendo, eu vou chutar aleatório aqui, ó. Eu quero pegar 4. Eu vou pegar o 4 segundos. Então, eu simplesmente vou fazer essa continha. SA igual a 20 vezes 4. Então, eu descobri que o SA vale 80. Então, agora eu tenho dois pontos, ó, um para tempo e um para espaço. Marcar o ponto no gráfico é muito fácil. Você simplesmente vai fazer assim, ó. Para marcar um ponto no eixo Y, opa, esqueci de anotar aqui, ó. O Y é o espaço, pô, gráfico de espaço-tempo, e eu esqueci de anotar isso. Então, eu vou ter aqui o espaço em metros e o eixo X eu vou colocar o tempo em segundos. Está no SI. Você simplesmente vai fazer assim. Para marcar o espaço que está no Y, você vai fazer um tracejado no X. Então, para marcar o eixo vertical, eu faço um tracejado horizontal. Para marcar o eixo horizontal, eu faço um tracejado vertical. É sempre formando um L, assim, formando um 90 graus. Então, o eixo Y, eu faço um tracejado no X. O eixo X, eu faço o tracejado no Y. Onde esses pontos se encontrarem, eu marco ali. Como ele tem o tempo zero, então o tempo zero está no X, eu vou marcar aqui no zero um verticalzinho aqui, fiz um tracejado vertical. Agora o espaço também é zero, então como o espaço está na vertical, eu vou fazer um tracejado horizontal, logo eu encontrei esse ponto aqui. Ah, isso aí foi fácil, né? O 0, 0 é esse aqui. Agora vamos marcar o 4. O 4 segundos, ele está no eixo X. Então eu vou fazer um tracejadinho aqui no eixo X na vertical. Pronto, fiz um tracejado. Agora, quando eu tenho 4 segundos, o meu espaço vale 80 metros. Então eu vou pegar e fazer um tracejado aqui na horizontal para 80 metros. E aí eu vi que não chegou, então eu vou continuar aqui até eles se cruzarem. Ponto! Marquei esse pontinho aqui. Como o gráfico do Mu é sempre uma reta, tudo que eu preciso fazer é isso aqui, ó. Já era. Esse é o gráfico do A. Olha que suave. Agora vamos pegar o B. Vamos pegar o B, fazer a mesma coisa. Eu vou substituir o zero, então eu vou colocar aqui, ó. Para o B, eu vou substituir t igual a zero. Então, t igual a zero. E aí eu vou fazer a conta. SB é igual a 10 mais 10 vezes zero. Então, a gente sabe que quando o tempo for zero, o B está no 10 metros. Porque 10 é zero, é zero. Então, para o tempo t igual a zero, ele está no 10. E aí agora eu vou pegar qualquer outro número aleatório. Pode ser o 4 de novo? Pode, mas pode ser o 2, o 5. Você pode fazer o que você quiser, velho. Então, eu vou pegar aqui, só de zoeira, eu vou pegar o 5 para mudar. Então, tempo t igual a 5. Vou fazer a conta, SB é igual a 10 mais 10 vezes t, que vai ser 10 vezes 5. E aí, a hora que eu faço essa continha, eu vejo que dá 10 mais 50, o SB vale 60 metros. Então, agora eu vou para lá marcar esses dois pontos, deixa eu mudar a cor. Quando o B está no tempo t igual a zero, o espaço dele é 10. Então, nós vamos fazer o tracejadinho. O t está na horizontal, eu vou fazer um tracejado na vertical. Aí, o espaço que é vertical, eu vou fazer um tracejado na horizontal, cortando aqui o 10. E aí, eu marquei esse ponto aqui. Show de bola, da hora, legal. Agora eu vou ter, quando eu tenho o tempo 5, então eu vou marcar o tempo 5. Eu vou fazer um tracejado na vertical,
para marcar o eixo horizontal. Ele está no espaço 60. Então agora eu vou vir no espaço 60, como o espaço é vertical, eu faço um tracejado na horizontal. E aí onde esses caras se encontrarem é onde eu vou ter o ponto. Como o gráfico da função horária dos espaços é uma reta, eu simplesmente ligo esses dois pontos e já era. Uma coisa muito importante que pode acontecer aqui é o exercício perguntar sobre o tempo de encontro. O que é o tempo de encontro? É quando eles estão na mesma posição, ao mesmo tempo. Então seria esse pontinho aqui. Não vou entrar em detalhes porque nas próximas aulas aqui da playlist você vai entender como que funciona o exercício de encontro. Então acompanha na playlist que você vai lá e aí isso daqui vai ficar um pouco mais claro. Mesma posição ao mesmo tempo é o ponto de encontro. Mas fica aqui para os nossos gráficos. Toda vez que um cruzar o outro, ali você tem o tempo de encontro. Show de bola? Legal? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos mudar essa situação. Vamos pegar um gráfico e aí a partir desse gráfico eu vou montar a equação. Então eu aprendi como pegar a equação e montar o gráfico. Agora a gente vai aprender como sair do gráfico e montar a equação. E aí o cara simplesmente vai te dar uns valores aqui e ele vai fazer uma reta que está assim. Ah, beleza? Ele fez uma reta que está assim. Ele fala que aqui é o 2, e aí ele faz aquele mesmo esqueminha do tracejadinho aqui e marca esses pontos. Aqui ele vai falar que é o 8, como o espaço está em metros, seria 2 metros e 8 metros. E aqui ele simplesmente vai colocar vou colocar 3 segundos. E aí eu preciso montar a função horária. Na aula anterior de função horária, a gente aprendeu que montar a função horária significa substituir o S0 e substituir o V. Você vai deixar os dois ali, o S e o T. Então, o S0 eu sei qual que é. O S0 é o ponto que corta o gráfico. Anota essa que é importante. O S0 é o ponto que corta o gráfico. Se a gente voltar para esse exercício, para esse exemplo, você vai ver que o 0 era o 10. Olha o que aconteceu? Cortou o gráfico. Você vai ver aqui que o 0 era o 0. Olha o que aconteceu? Cortou o gráfico. Então, o ponto em que ele corta o gráfico vai ser para a gente o espaço inicial. Então, já temos essa informação, S0 igual a 2 metros. Agora eu preciso determinar qual que é a velocidade desse cara. A gente aprendeu na velocidade média, que é ΔS por ΔT. Ele não andou 8 metros. Ele saiu do 2 e foi para o 8. É como se você saísse do segundo para o oitavo andar de um prédio. Você vai andar 6 andares. Então esse cara andou 6 metros no tempo de 3 segundos. A velocidade média dele vai ser de 2 metros por segundo. Agora ficou fácil. O teacher pergunta a função horária dos espaços, você vai lá e coloca, ó, bom, S igual a S0 mais VT. Eu tenho que o S vai ser 2 mais 2 vezes T. Esse 2 aqui é a velocidade e esse 2 aqui é o espaço inicial. Você coloca isso e já era, acertou o exercício. Pode ser um exercício de alternativa, em que cada uma das alternativas tem uma função. Então vai estar lá, S igual a 2 mais 4T, S igual a 2 menos 2T, S igual a 2 mais 2T. Você marca essa daí. Agora, o que acontece se o gráfico for para baixo? Oh, meu Deus, o que acontece se o gráfico for para baixo? Se ele for para baixo, você vê que ele está voltando no espaço, mas ele está andando no tempo, porque o tempo nunca volta. Então, ele pode te dar um gráfico que é assim, ó. Ele vem daqui para cá, opa, tem que ser uma reta. Você tá doidão, tio? O gráfico da função horária é sempre uma reta. E ele te dá esse desenho aqui. Dificuldade nenhuma, velho, porque isso aqui é um movimento progressivo. À medida que o tempo passa, ele volta no espaço. Mas eu vou dificultar para você. E eu não vou pegar os pontos que estão cortando o eixo, não. Eu vou pegar 2 pontos aqui aleatórios, ó. Vou pegar no meio do gráfico. Se eu pegasse os 2 extremos, ficaria um pouquinho mais fácil, mas não. Vou pegar esses 2 aqui. Então eu fiz lá o x e o y, ele fala que aqui é o tempo 2 segundos e aqui é o tempo 4 segundos. Isso aqui vai ser o 6 metros, isso aqui vai ser o 12 metros. Legal, legal? Então vamos ver aqui. Ele saiu desse ponto, 0, 1, 2, 3, 4 segundos, e veio para esse ponto. Então, quando eu pego a velocidade dele, vai ficar assim, ó, a velocidade média é igual. Eu poderia pensar de duas formas. Espaço final menos o espaço inicial, que vai ser 6 menos 12. Ou eu poderia pensar que do 12 para o 6 tem 6. Mas ele voltou. Como ele voltou, eu coloco um sinal de negativo. Show? Mas vamos colocar aqui, ó, espaço final menos o inicial, dividido pelo tempo. Tempo final menos tempo inicial, 4 menos 2. Então, a velocidade média desse ferinha aqui vai ser quanto?
vai ser de menos 6 dividido por 2, que vai dar menos 3 metros por segundo. Menos significa que é um movimento retrógrado. Show de bola? Mas agora a gente tem uma dificuldade aqui muito grande. Para eu montar essa equação horária, a função horária dos espaços, eu preciso do S0. O S0 é o ponto que ele corta o gráfico aqui, mas o exercício não deu. O exercício não deu, mas a gente tem capacidade total de encontrar. Como que você vai fazer? Como ele é uma reta, você vai trabalhar sempre em cima da proporção. A velocidade dele não é de 3 metros por segundo negativa? Então pensa assim comigo, ó. Ele está sempre andando 3. Do 2 para o 4, ele andou 6. Então, eu conseguiria completar esse gráfico muito fácil. Olha só, se eu vier aqui no 3, em 1 segundo ele volta 3. Então, esse ponto seria qual? Esse ponto seria o 9. Conseguiu entender? 12 menos 3, 9. Agora, se eu fosse ali para o 5, ele estaria onde? Vamos colocar aqui, ó. Se ele fosse para os 5 segundos, do 4 para o 5, ele voltou 3. Como no 4 ele está nos 6 metros, se ele voltar 3, eu vou colocar 3. Eu só estou deixando o eixo proporcional. Então aqui eu vou colocar o 1, e a hora que eu colocar esse 1 aqui, eu vou fazer proporcional, ele vai estar no 15. Então perceba que o eixo y está indo de 3 em 3, e o eixo x está indo de 1 em 1. Como o espaço inicial é o ponto que ele corta o gráfico, a gente consegue descobrir que esse S0 aqui vale 18 metros. Manjou a paradinha? Então isso aqui é um negocinho um pouquinho mais complexo que você teria que entender o que está acontecendo. Ou se não, você pode fazer pela fórmula. Teacher, como que seria eu fazer isso daí pela fórmula? Vamos fazer o seguinte. Como a gente conhece o 2, esse 2 aqui, porque é o ponto que o exercício deu, eu vou colocar a velocidade entre 0 e 2. Essa é uma outra forma. Então, eu vou fazer assim, ó. Velocidade média é igual a ΔS por ΔT. Eu vou pegar o ponto 0 e 2, que é o que eu conheço. Então, a fórmula vai ficar menos 3, que é igual a... Como eu vou de 0 para 2, o espaço final é o espaço do 2. O espaço final é o 12. E aí eu vou colocar menos o espaço inicial, que é o S0. A gente está calculando ainda porque a gente não sabe. Do 0 para o 2 segundos, eu vou andar 2 segundos. Então, aqui agora eu vou passar esse cara multiplicando, vai ficar menos 6, que é igual a 12 menos o S0. Legal, legal? Então, agora eu vou jogar o S0 para a esquerda, ele vai ficar negativo. E eu vou jogar o menos 6 para a direita, ele vai ficar positivo. Então, quando eu faço essa conta, eu encontro o 18 metros. Legal, legal? Só que agora vai um negócio muito importante para você. Se você aprender a fazer a proporção que eu falei, ó, eu percebo que o gráfico x está indo de 1 em 1 e o gráfico y está indo de 3 em 3, e aí eu simplesmente completo o gráfico, esse jeito ele vai te ajudar em várias outras áreas da física. Então, existe um monte de área da física que o gráfico é uma reta. Se você aprender a fazer isso, você vai conseguir usar depois e depois e depois. Se você depender dessa segunda forma que eu fiz, que é usando a fórmula, lá na outra vez que aparecer um gráfico, você vai ter que aprender outra forma. Outra vez que aprender outro gráfico, você vai ter que fazer outra fórmula. Então, aprenda a fazer a proporção dentro de um gráfico, porque isso é um jeito genérico que você vai usar para sempre. Firmezinha? Valeu, galerinha. Obrigado e abraço. Até mais.